A gente serve o Senhor de várias maneiras. Por exemplo, os irmãos que estão ali fora no portão, eles são obreiros. Por quê? Porque eles estão servindo ao Senhor ali na portaria da igreja. Os irmãos que estão aqui bem à frente de mim, nessa porta central, também são obreiros, porque eles estão fazendo a obra. Tem pessoas lá atrás que estão varrendo lá atrás, depois do delicioso café que nós tomamos. Essas pessoas também, elas também são obreiras. As irmãs que estão aqui atrás, tomando conta do banheiro feminino e os homens do banheiro masculino, também são obreiros. Então, tudo aquilo que você faz em prol da obra de Deus, isso pode denominar você como obreiro da casa do Senhor. Então, na verdade, todos nós fomos chamados para sermos obreiros. Até aqui tudo bem? Então veja, neste dia onde 23 queridos, na verdade está faltando pessoas aqui, porque tiveram muitos compromissos já marcados antecipadamente, não podiam adiar. Por essa razão nós estamos aqui. Mas são 23 queridos que vão estar ingressando ao corpo de obreiro desta casa. Queremos lembrar algo muito essencial, muito importante. Nosso serviço ao Senhor, seja em qual área for, tem propósito eterno. Mas pastor, por que o nosso serviço tem propósito eterno? Simplesmente porque o nosso Deus é eterno. E Deus foi o primeiro a tomar a iniciativa de fazer alguma coisa. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Deus olhou para a terra e viu pessoas sem condições nenhuma de se chegar-se a Ele. Por mais que as pessoas se esforçassem, por mais que elas confiassem nos seus próprios méritos, mas esses méritos eram em vão diante da preciosidade, da majestade do nosso Deus. Então, o que o Senhor fez? O Senhor preparou que na verdade era o seu próprio filho, para vir aqui, para morrer por toda a humanidade, para dar condições a esta mesma humanidade de fazer a sua escolha, ou receber o seu filho, o seu presente, ou não. Então você percebe que a iniciativa primária de fazer alguma coisa em prol do reino de Deus foi do próprio Deus. Então, por essa razão, queridos, ser obreiro da casa do Senhor e cumprir as nossas funções, isso tem uma intencionalidade eterna. Você está me seguindo até aqui? Agora veja, trabalhar na obra do Senhor não significa estar, vamos dizer, apenas atrás de um púlpito. Não. É muito mais que isso. É você servir ao Senhor de todo o seu coração, de todas as suas forças e de toda a sua alma. É você entender, querido, que em qualquer lugar que precisar de você, você precisa estar ali para tentar sanar de alguma forma a falta naquela situação. Você vê, por exemplo, irmãos, no nosso coral, ele está deficitário de homens. Eu já cantei no coral, estou propenso a voltar. Simplesmente por quê? Porque eu estou vendo que há uma necessidade no coral. Porque o obreiro não pode ficar escolhendo serviço, trabalho. Não, eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui é legal para mim, isso aqui é conveniente para mim. Não. O obreiro tem que estar ali aonde há uma necessidade. Aonde há necessidade é onde você tem que estar. Então, se hoje o coral está deficitário de pessoas, é lá que eu devo estar. E é por isso que o obreiro tem que estar antenado. O obreiro tem que estar realmente, feito um radar, para ver onde está a deficiência, e é você que tem que suprir e sanar essa deficiência. Estão comigo até aqui? Então isso é dever nosso, irmão. Mas pastor, eu não sei cantar, eu também não sei. Mas nós temos um maestro para quê? Para nos ensinar. E se nós fizermos a nossa parte, naturalmente, quando nós abrimos a nossa boca para cantar junto com o coral, irmãos, as pessoas que vão estar nos ouvindo, nos assistindo, elas vão perceber que não são pessoas produtivas que estão ali, mas há anjos no meio do coral querendo juntamente conosco. É uma coisa incrível, irmãos. Eu estou dando esse exemplo porque me ocorreu agora nos meus pensamentos. Mas eu poderia dar outro exemplo, por geração vida. Como se tem necessidade de ter pessoas para trabalhar com crianças. E você é mãe. Mas muitas vezes você não quer fazer, por quê? Aí você diz, eu já cuido do meu filho,
ali para suprir essa necessidade. Irmãos, eu e agora não temos filhos. Deus não deu esta graça. Agora eu trabalho com criança para mais de 40 anos. E nós fomos trabalhar com criança por causa de uma necessidade. Porque na congregação que nós estávamos abrindo lá no Sarapuí, que hoje é a igreja do Sarapuí, pastor Maurício, aquela igreja começou numa casa. Depois fomos para uma garagem. E nessa garagem começou a vir crianças, mas não tinha ninguém para tomar conta dessas crianças. Não é tomar conta feito uma babá, mas é ensinar as crianças a palavra de Deus. E quando não tinha ninguém para fazer isso, Dora se ofereceu. Pegou algumas aulas com a irmã saudosa Diná, que era tia, já há muito tempo fez vários cursos para treinar crianças. E agora adquiriu algum conhecimento ali e pôs em prática. E até hoje, a minha esposa, ela toma conta de crianças no sentido de ensinar as crianças, as nossas crianças, no caminho que devem andar. Então, irmãos, eu quero dizer, ser obreiro é você se colocar na brecha. Há uma brecha, tem uma brecha, é você que tem que tapar isso. E não ficar esperando alguém mais habilidoso do que você, porque pode parecer isso na sua cabeça. Não, eu não tenho tanta habilidade assim, eu não sou tão talentoso assim, eu não sei fazer. Meu irmão, preste atenção. Quando Deus chama, Deus capacita. Ele capacita. Porque você acha que no passado eu tinha condições de estar à frente de um público como você, como eu estou aqui hoje? Eu morria de medo, morria de vergonha. Mas quem me capacitou? Foi o Senhor. Agora, não poderia jamais dizer, Senhor, eu não quero, não posso, e colocar uma série de adjetivos negativos. Aí Deus entendeu o quê? Não é por falta de habilidade, porque Ele não quer. E tem muita gente na igreja, irmãos, que não faz a obra, não é por falta de habilidade. Porque a habilidade que nós temos aprendido é que é o Senhor que nos dá. Então, você não faz porque você não quer. Porque você, me perdoe a palavra, você é preguiçoso, você é preguiçosa. E nós precisamos reagir em relação a isso. Não podemos nos acostumar com menos. Se temos que errar, vamos errar por aquilo que é mais. Posso ouvir um amém? Porque, irmãos, tudo isso é importante. Mas vejam, nós precisamos, irmãos, entender uma outra coisa, né? Ser obreiro, irmãos, é viver cada tarefa com o coração voltado para Deus. Porque servir a Deus, por mais prazeroso que seja, porém tem os seus encargos. Não é fácil. Não é fácil. Porque muitas vezes, por você se envolver muito, entre aspas, porque ninguém se envolve muito, a gente se envolve. Agora, as pessoas que estão à nossa volta, por elas não fazerem absolutamente nada, elas vão se sentir incomodadas com o seu trabalho, com o seu serviço. E muitos vão dizer o seguinte: poxa, você puxa a gravata do pastor. Ah, você é realmente uma pessoa que quer ser um pastor também. Isso tudo você vai ouvir, porque eu ouvi na minha época de ouvir. Agora, a grande questão é que você não pode dar ouvidos às falácias. Você não pode dar ouvido às pessoas que jogam contra o reino de Deus. Porque pode não parecer, irmãos, mas tem muita gente dentro da igreja que estão na igreja, mas estão jogando contra o reino de Deus. Ao invés de se coadunar com aquele que faz e fazer também, mas é muito mais fácil a gente criticar. É muito mais fácil a gente se opor. É muito mais fácil. Mas eu quero dizer para você uma coisa: não é fácil, irmãos. Não é fácil. É viver cada tarefa com o coração voltado para Deus. E por não ser fácil, tem os seus custos. É o peso, a vocação ou a paixão profunda que alguém sente para cumprir um propósito específico do reino de Deus. Tem o seu custo. A vocação ou a paixão profunda que alguém sente para cumprir um propósito específico do reino de Deus. Isso, irmãos, tem que nos consumir. O apóstolo Paulo me dizia isso, né? O zelo pela sua casa me consome. Jesus também falou isso. É o peso, é a responsabilidade, é você assumir o compromisso de levar avante, levar à frente e não ficar pelo caminho, como é costume de muitos. Ingressam com toda a força, com todo o ímpeto,
mas no decorrer, no percurso, a pessoa desiste. A pessoa fica pelo caminho. Irmãos, o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus não tem prazer na alma que retrocede. O prazer que Deus tem é na alma que avança. Nós não fomos chamados para retroceder, não fomos chamados para andar de ré, como diz aí fora. Não fomos chamados para andar para trás, fomos chamados para andar para frente. Até porque o nosso alvo está à nossa frente. O nosso alvo está à nossa frente. Eu não posso ter um alvo à frente e ficar olhando para trás pelo retrovisor. Não, ao contrário. Eu tenho que olhar para frente e saber que eu estou servindo a um Deus maravilhoso, um Deus que está comigo e sempre vai estar. E veja que esse preço, irmãos, é um preço alto, pode dizer. E veja que para você ser um obreiro da casa do Senhor, você terá que servi-lo com constância ou perseverança. Tem que ter perseverança. Porque não é fácil. Você vai encontrar muitas barreiras, muitos obstáculos. Até mesmo dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, você vai encontrar isso. Por muitas vezes você poderá ouvir, você agora não tem outra coisa, né? Você agora só quer igreja. Só falta você levar tema para a igreja. A pessoa não tem isso. E se você não tiver realmente uma estrutura, não tiver realmente, com constância, com propósito, você desanima. Vai acabar aquela falácia negativa que muitas vezes vem da sua esposa, do seu marido, ou vem até do próprio filho, ou quem sabe de um amigo, ou de um parente qualquer. E se você se deixar levar por essa falácia, sabe o que vai acontecer? Você vai escurecendo. Aquele gás todo que você tinha, parece que o diabo fez um furinho e esse ar vai escapando, 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 até você se transformar numa bola murcha. Então, nós temos que vigiar em relação a isso. Temos que vigiar. Tem que ter constância ou perseverança. Se você colocou a mão no arado, você não pode mais olhar para trás. Jesus disse isso. Você não pode mais olhar para trás, você tem que olhar para frente. Até porque hoje nós temos tecnologia avançada. Hoje, para sugar uma terra, por exemplo, não precisa mais ninguém estar ali usando uma junta de boi para fazer tal coisa. Hoje tem a tecnologia, hoje se suca a terra, faz as covas e tudo mais, tira tudo aquilo que não presta da terra, topo, raízes e tudo mais, através do maquinário. Mas naquela época não era assim. Naquela época não era assim. Havia os animais, o jugo sobre os animais ali, e a pessoa encarando. Agora imagina você, uma pessoa põe a mão no arado naquela ocasião e começa a guiar ali aquela junta de bois e ela começa a olhar para trás. Aquele sul que deveria ser em linha, ele vai ficar assim, ó. A mesma coisa somos nós. Nós não podemos mais olhar para trás. Nós temos que olhar para frente. É para frente que se anda, sim ou não? Sim. Então dessa forma nós temos que olhar. Temos que servir ao Senhor com fidelidade. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei sobre o muito. Isso não fala apenas de finanças, não, de dinheiro, não é isso. É muito mais profundo do que você imagina. Deixe eu dar o meu próprio exemplo. Quando eu cheguei na Igreja Nova Vida, irmãos, eu era um membro comum como você de repente é. Eu fui chamado para trabalhar numa obra, eu tinha 2 semanas de cristão. 2 semanas apenas, fui chamado para trabalhar no hospital. Como evangelista, eu falei, eu sou novo convertido. Eu não sei muita coisa da vida. Comecei ontem, praticamente. Mas os irmãos, com boa vontade, eles insistiram comigo. Irmãos dizendo, não precisa você ser um teólogo. Não precisa você estar fazendo um seminário. Não há necessidade. Fale apenas aquilo que Deus fez na sua vida. Eu me lembrei daquele demoniado de Gadara. De quando Jesus desce da embarcação, ele veio no encontro do Senhor. E aqueles demônios que estavam sobre aquele moço, disse para o Senhor, vieste antes do tempo para nos atormentar? Jesus disse, mas quem são vocês? Qual
vocês? Eles disseram: somos legiões. Mas eles pediram: não nos retire desse território, mas permita-nos que nós venhamos tomar posse daqueles corpos. Jesus disse: vai, você só não pode ficar no corpo desse homem. E eles foram, você sabe o resultado. Aqueles corpos se precipitaram no abismo, todos morreram. Aquele homem se viu ou foi encontrado aos pés do Senhor. Aquele homem que era um homem que causava temor por parte na vida das pessoas. Aquele homem que era temido, aquele homem que todos tinham medo de passar por aquela região porque ele era agressivo. E o texto vai dizer que por muitas vezes tentaram amarrá-lo, prendê-lo em grilhões, e ele partia. Tamanha era a força, uma força extracomunal. Então as pessoas tinham medo, mas quando eles foram vistos, ele, Jesus, ele estava sentado aos pés do mestre, ouvindo o que Jesus estava ensinando. Sabe qual foi a pergunta desse moço? Na verdade não foi uma pergunta, né? Foi um pedido. Ele disse: deixe-me ser um dos seus discípulos. Eu quero te seguir. Jesus disse: você vai me seguir, mas de uma outra forma. Você vai ser meu discípulo, mas de uma forma diferente. Você vai para a sua casa e você vai dizer para todos lá o que Deus fez por você. Eu pergunto: aquele homem tinha algum conhecimento prático da Bíblia ou da Torá? Aquele homem conhecia a miúde, a fundo, a pessoa de Cristo? É só você falar o que Deus fez na sua vida. Então você percebe que hoje as pessoas elas estão buscando muito para não dar praticamente nada. Irmãos, o nosso Deus, ele sempre contou com o mínimo possível. Porque Deus é Deus, ele tem capacidade de pegar o mínimo e colocar esse mínimo ao máximo. Ele pega as coisas simples, as coisas loucas deste mundo, para enlouquecer aquilo que a gente julga até ser sábios ou sábios. Ele faz assim, porque ele é Deus. Ele é Deus. Então, dando exemplo de mim, eu fiquei ali no hospital, trabalhando 3 anos ininterrupto, como obreiro da casa do Senhor. Todos os trabalhos que tinha na igreja, estava eu lá, fazendo a obra do Senhor. Eu era solteiro, irmão, fazendo a obra do Senhor. Agora também estava lá. Depois eu passei a conhecê-la, né? E nos casamos. Mas tudo começou assim. Lavar, estava eu lá. Varrer, estava eu lá. Fazer qualquer coisa que muitos julgavam ser coisa muito simples, o Cicinho estava lá para fazer. Porque eu sempre encarei a obra de Deus dessa forma. Eu estou aqui para servir. Eu sigo o conselho e as orientações do meu mestre. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para servir. Não, troquei a bola. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. É muita informação, né? Então, irmãos, eu estou nesse lema. E eu espero que você também esteja. Ser obreiro, irmão, nós precisamos fazer tudo por amor. Não é por obrigação. Não é porque o pastor está mandando fazer. Não. Não é porque, todos estão fazendo, eu vou fazer também. Não é assim. Ou você faz por amor ou você não faz. E mesmo que você tente fazer de uma outra maneira, você pode até me enganar os irmãos que estão aí à sua volta, mas Deus, ninguém engana. O Senhor conhece o nosso coração, irmãos. Ele prescruta o nosso coração. A Bíblia vai dizer que as palavras ainda nem chegou à nossa boca, ele já as conhece. Tamanha ciência que o nosso Deus tem. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa lá do Senhor e Deus espera que eu faça, eu preciso ter esse entendimento de que na minha vida tem que haver constância, perseverança. Eu preciso fazer as coisas com fidelidade e preciso fazer também com amor no coração. Entendendo que eu não estou fazendo apenas para o homem, eu estou fazendo acima do homem para Deus. Porque normalmente quando as pessoas fazem alguma coisa na igreja e faz com aquele entendimento que está fazendo para o homem, quando não há um reconhecimento, essa pessoa se frustra. Irmãos, eu estou por mais de 40 anos no Evangelho, eu sou nova vida. Eu vi muita gente boa se frustrando no meio do caminho.
Porque fizeram, na hora não foram reconhecidos. Isso nos frustrou. E muitos saíram da igreja, outros foram para outra igreja. Amém para aqueles que foram para uma outra igreja, mas para aqueles que saíram da igreja por uma motivação tão banal, tão carnal. Irmãos, tenha sempre esse entendimento. Vocês que estão agora com Deus, vocês, tudo que vocês fizeram nesta igreja, vocês não estão fazendo para mim, não estão fazendo para o pastor Valentim, vocês estão fazendo para Deus acima de todos nós. E sempre tendo o intuito de que vocês estarão servindo a igreja, o corpo de Cristo. Esse é o entendimento que nós precisamos ter. Porque se você e eu nós tivermos esse entendimento, não haverá frustrações. Amém até aqui? Amém. Aí já estou terminando, irmãos. A pergunta que eu faço: você está servindo? Ou você está no canto? No canto da parede? Porque tem muita gente que está servindo a Deus no canto, né? Estão cantando louvor, não. Estão cantando louvor também, não. Não entendi. Canto da parede. Se escorando na parede, como se a parede fosse cair. Irmãos, você precisa fazer alguma coisa. Essa é a razão pela qual muitos enfraquecem com muita facilidade. Porque você é convite. E quando você planta, por exemplo, uma planta, e essa planta não tem profundidade, ou seja, as suas raízes não se aprofundam, não se estendem. O que acontece quando dá um vendaval? Ela é arrancada com toda a violência que a tempestade traz. Mas quando você tem uma planta aprofundada as suas raízes, alargada as suas raízes, as tempestades vão vir, tudo virá, mas ela vai permanecer intacta, ela vai até se curvar de um lado para o outro, mas essas intempéries não vão conseguir arrancá-la do chão. E tem muita gente dentro da igreja que estão vivendo uma vida muito superficial. Só sabem vir na igreja na quinta-feira e domingo pela manhã, por exemplo. Ou quando muito só vem a quinta-feira, ou quando muito vem ao domingo de manhã, ou vem à noite. Fica escolhendo tudo para vir. Meu irmão, você está propenso a ter a sua fé minada. Você está propenso a qualquer momento você ser arrancado pelos ventos. Os ventos que sempre sopram. Então nós precisamos nos aprofundar. E foi uma das coisas, irmãos, que me aprofundaram. Porque quando eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, o primeiro conselho que eu recebi foi o seguinte: faça alguma coisa em prol do reino de Deus. E eu tive a brilhante sorte dos irmãos da ocasião me convidarem para fazer o trabalho do hospital. Bendita foi a hora que aqueles irmãos me convidaram. Tentei fugir, mas Deus não permitiu que eu fugisse. E eu espero que Deus também não permita que você fuja, mas que de alguma forma Deus possa te pegar, como me pegou também. E eu estou aqui hoje. Já enfrentei lutas, problemas, dificuldades. Enfrentei o que você possa imaginar, alguém possa ter enfrentado, mas eu estou aqui, eu estou de pé. Tive momentos de titubear, sim. Tive momento que eu quase que eu recuei também. Mas graças a Deus, pelo fato de as minhas raízes estarem aprofundadas, eu permaneci de pé. Então vai aqui um conselho para você que não faz absolutamente nada na casa do Senhor. Procura alguma coisa. Procura alguma coisa. Nada pode ser impedimento que impeça você de fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Não seja aquele transeunte, crente transeunte. Sabe o que é um crente transeunte? É aquele que só transita, mas não firma absolutamente nada. Não seja um crente transeunte. Não seja um cristão, queridos, esporádico, que vem uma vez ou outra no culto da casa do Senhor, mas vive um propósito, meu irmão. Você tem que ter constância. Você tem que ter fidelidade para com Deus. E você tem que encarar as coisas de Deus com muito amor. Amém, pessoal? Então a pergunta persiste: você está servindo? Se você está servindo ao Senhor, continue. Continue. Caso
você não esteja, passe a servir, faça algo em prol de alguém com a intenção de fazê-lo primariamente a Deus. Faz alguma coisa. Nem que seja dançando. Ah, pastor, eu sou gordinho, não tem problema. Vem dançar. Eu só não quero o homem dançando, porque o homem sabe como é que é, né? É complicado. Aí não dá. Aí pegou. Agora, só menina. Agora um canto, um coral, né? Sei lá, uma coisa desse tipo, um evangelismo do Ramon. E o Careca sempre faz, e os demais irmãos também, aos domingos. Então, beleza. O grupo teatral está tão carecido de pessoas. Enfim, eles trabalham, nós temos nessa casa, por mais que a igreja seja uma igreja de um porte médio, mas há as suas deficiências. E nós estamos orando, irmãos, para que Deus mande obreiros para a sua seara. Porque a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores para trabalhar nessa seara. Ore para que o Espírito Santo te sustente. Porque, torna a dizer, não é fácil. Mas se você pedir ao Espírito Santo, Ele vai te sustentar. Em todos os momentos da sua vida, Ele vai te sustentar. Então, irmão, se você deseja começar, seja firme, seja constante na obra do Senhor. Porque aquele que faz a obra do Senhor, ele vai descobrir que não é vão aquilo que faz para Deus. Você pode não receber absolutamente nada nesta vida. A gente sempre recebe alguma coisa, né? É um trato maravilhoso por parte de um irmão, de uma irmã. É você ouvir pela boca de alguém que, poxa, eu fui tão abençoado com aquele abraço que você deu. Eu fui tão abençoado, enriquecido pelo aperto de mão que você deu. Aquele sorriso que você esboçou para mim. Era tudo que eu queria. Irmãos, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de posicionamento. Coisas tão simples, tão corriqueiras, mas que soma na vida de alguém que recebe um tratamento desse. Porque usando a minha vida como exemplo, mais uma vez, eu estou na nova vida por quê? Porque eu fui muito bem recebido, irmãos. Os jovens não me deram descanso naquela ocasião. Vem para cá, Cecília, apresenta um, apresenta outro. E eu tive a grande satisfação de me apresentar aqui agora. Sabe o que é, né? Essa foi a primeira parte, né? Abaixo de Jesus. Na verdade, foi ela que me recebeu na igreja. Ela estava na portaria e chegou esse príncipe aqui. Não é só por uma príncipe. E não se transformou em salvo, tá? Com sua ciência. Tem as suas vantagens, irmãos, que você só descobre quando você faz a obra do Senhor. Tem choro? Tem choro. Muito. Tem aflições? Tem aflições. Mas em meio a tudo isso, tem um momento de alegria. Como diz o próprio texto, né? O choro pode durar, mas pela manhã, alegria tem. Então, queridos, tudo que é feito no Senhor nunca será em vão. Agora, uma outra coisa que eu não posso deixar de falar: o obreiro não pode estagnar, estacionar. O obreiro, ele tem que pensar lá na frente. Pensar em ser um pastor, pensar em ser um missionário, quem sabe. Mas para isso, há uma necessidade de quê? De você estudar. De você queimar a pestana lendo livros, acima dos livros, a Bíblia, mas sempre acompanhado, né, por dicionário da língua portuguesa, para fazer você entender, porque tem muitas palavras da Bíblia que a gente não entende, não compreende. Então você vai no dicionário para poder descobrir qual o significado daquele vocábulo, para que você possa realmente estar tendo uma boa compreensão daquilo que você está lendo. Mas é necessário que você
leia, que você estude, para que você possa vir a crescer. E quando você crescer, não fique estagnado. Porque, infelizmente, irmãos, as pessoas muitas vezes elas querem ser, por exemplo, um diabo que acaba sendo. E elas conseguem ser. Aí chega lá, elas estacionam. Parece que é o ápice. Parece que é o ponto mais alto que ela podia escalar e já escalou, pronto, tá bom. Tudo bem. Mas eu penso, irmãos, que nós temos que seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Nós temos que ambicionar. É diferente de ganância. Ambicionar o episcopado. Aquele que assim o faz, excelente coisa almeja. Então eu não preciso ficar estagnado, eu posso crescer na obra do Senhor. Porque eu estou fazendo hoje, eu estou com 65 anos de idade, daqui a pouco eu vou morrer. E tem que ter sucessores. Amém ou amém? Tem que ter, irmão. Essa é a grande realidade. Você acha que você vai ficar para semente? Um dia nós temos que morrer. Teremos que morrer. Mas há necessidade de que a obra continue. Até que Jesus volte para pegar, arrebatar a sua vida. Amém, meus irmãos? E Paulo escrevendo a Timóteo, já estou terminando. Isso não é bom dizer não, né? 2,15, ele vai dizer: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ainda que você no futuro não seja tão diabo, ainda que você não venha a ser um pastor, mas é obrigação nossa, de todos nós, manejarmos bem a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque as pessoas vão buscar em mim e você razões. Por que você crê em Deus? O que você me diz que me faz acreditar que Deus existe? Essas perguntas todas, elas estão por aí. E nós que saímos às ruas para evangelizar, irmãos, eu estou dizendo, não é que você tem que ser um teólogo, nada disso, mas você precisa ter um conhecimento básico para você saber responder esses questionamentos. Eu me lembro que eu estava capitaneando um evangelismo lá no Sarapuí, no sábado à tarde, no Elo Livre, e nós estávamos em um grupo de umas 10 pessoas mais ou menos. Oramos para sair, quando estávamos saindo ainda no portão, para dentro da igreja, chegou um cidadão muito bem vestido, bem simpático, mas parecia que estava um pouquinho alto, né? Não estava bêbado não, mas estava um pouco alto. Ele nos parou na porta da igreja e perguntou assim: vocês são engraçados, vocês falam que Jesus ressuscitou, que Jesus é isso, aquilo, aquilo outro, né? Me prova, me responde. Me dá um argumento sólido para que eu também possa acreditar. Para mim, Jesus não ressuscitou. Aí eu falei, fiquei pensando, olhando para mim, né? Porque nessa hora o líder que dança, né? O líder que dança. Eu fiquei pensando, falei, meu irmão, eu posso te responder essa pergunta. Se você me responder uma outra que eu tenho te fazer. Está valendo? Ele disse, tá. Quem descobriu o Brasil? Aí ele encheu a boca. Pedro Álvares Cabral. Você estava lá. Ah, você é advogado. Você é advogado. Não é possível. E saiu andando respondendo desta forma. E você não usei a Bíblia. Eu usei uma argumentação corriqueira. Porque nessas horas o Espírito Santo nos traz o quê? Sabedoria. Mas há uma necessidade primeiramente de você ler a Bíblia, de você entender e compreendê-la de uma forma, né? Não que você vai ser um teólogo, não vai dizer, mas que você tenha um conhecimento básico para você sair dessas complicações que muitas vezes no meio das nossas almas trazem pessoas para tentar nos confundir e muitas vezes até nos derrubar. Então, meus irmãos, nós precisamos estar aptos a todas as coisas. Mas para você estar apto a todas as coisas, você tem que estudar. Seu estudo bíblico, seu estudo secular, você vai ser sempre uma presa fácil. Eu espero que com essas palavras, irmãos, tenha mais coisa para falar, mas na hora é contra a gente. Na verdade, tem que tirar o garoto ali.
disse aqui, orientado pelo Espírito Santo, seja bastante, para que vocês que estão se formando, vocês possam ter a compreensão e ter também o direito de ir avante ou ficar aí, parado. Ou eu vou avante ou eu peço para sair. Já não vai continuar? Ô Senhor, então vamos continuar. Porque, irmãos, os ensinamentos que a igreja traz é para esclarecer você, para você ter realmente o conhecimento bastante para você fazer as suas escolhas. Eu quero ser um obreiro, pastor, mediante essa palavra, eu vou ser um membro comum da igreja. Amém. Você não vai perder a sua salvação por isso. Você vai continuar sendo um salvo. Mas, infelizmente, a alegria de você poder servir o Senhor na sua integralidade, isso você não vai ter. Mas a sua salvação você jamais perderá. Desde que você permaneça firme nos caminhos do Senhor. E que Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, pessoal?